podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental, pesquisadoras, na maioria também migrantes, batem um papo com outras migrantes em narrativas singulares que contam um pouco da complexidade que envolve a experiência migratória de mulheres no Brasil e de mulheres brasileiras no exterior. Que viva mi patria linda, querida. Neste segundo episódio do podcast, apresentamos o tema Pesquisadoras Migrantes e Militantes. Uma das coordenadoras de nossa pesquisa, a professora Elida Heniton, da Fiocruz, se junta a duas pesquisadoras migrantes da nossa equipe, Patu Schneidwende e Corina Demarte. Elas compartilham reflexões sobre os desafios e aprendizados de uma pesquisa-intervenção participativa. Como foi vivenciar o processo de pesquisa sendo ao mesmo tempo migrantes, pesquisadoras e ativistas no campo das migrações transnacionais? Além de trocarem experiências sobre seus percursos como mulheres migrantes, elas analisam alguns dos processos específicos narrados por outras migrantes que puderam conhecer ao realizarem rodas de conversa e colherem testemunhos no campo do Rio de Janeiro, uma das 3 cidades componentes do estudo. O episódio traz ainda um debate resultante das observações das pesquisadoras acerca da importância de promover mais diversidade e inclusão, tanto na academia quanto no acolhimento de migrantes e refugiados. Olá pessoal, meu nome é Elida Heniton, sou uma mulher negra de cor parda, sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Rio de Janeiro. Nesse episódio, nós vamos conversar com 2 pesquisadoras sobre uma pesquisa e intervenção participativa. As 2 são pessoas migrantes, fazem parte da nossa equipe de pesquisa e elas vão falar um pouco sobre as suas histórias, sua trajetória migratória e refletir um pouco a respeito dessas suas experiências. Então, para começar, eu vou pedir para as 2 se apresentarem. Bom, eu sou a Corina, sou da Argentina, moro no Brasil há 8 anos, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ. Estou participando da pesquisa junto com a professora Elida, com a minha colega Patrícia que está aqui e as outras colegas. Sou uma mulher branca, com cabelo marrom e cabelos brancos também, uso óculos. É isso. Meu nome é Patu, eu nasci recorrente de refúgio na Alemanha Oriental, me tornei refugiado com 1 ano de idade. Desde aí, estou migrante, estou aqui no Brasil agora faz 2 anos e meio. Eu também faço parte da pesquisa. Eu sou uma pessoa transnominária, eu trabalho no audiovisual. Também sou o articulador comunitário do ONG que trabalha com refugiados e imigrantes LGBTQ e AP+, aqui no Rio de Janeiro. Então, para começar, eu queria saber de vocês como é que surgiu esse interesse em pesquisa no campo das migrações. Como acho que para mim mesmo é porque é um pouco de entender minha própria existência, né? Que está como eu sempre sabia crescendo que quando eu estava muito jovem que passei por ser refugiado, né? Mas foi com muito tempo que demorou até que eu entendi que isso significa também que por que, sabe, todo esse, por que, por exemplo, a minha família passa por isso e outros, e hoje em dia outras comunidades, outras pessoas de outros países estão passando por isso, porque essa geopolítica do mundo que queria entender como o macro do mundo está afetando o micro do mundo, das vivências das pessoas, né? Então, acho que foi isso, meio um processo de querer um conceito de autoconhecimento e uma solidariedade também com as pessoas que estão passando por hoje em dia. Por sorte, tenho uma situação migratória muito estabelecida aqui no Brasil, com um união estável, então eu também um tipo de migração muito privilegiado, mas tem muitas pessoas no mundo que não têm essa mesma sorte. No meu caso é um pouco parecido, embora eu não tenha tido essa experiência de migração assim desde a infância, enfim, mas também o interesse veio um pouco depois que eu comecei a estudar isso, estudar sobre migração e gênero no mestrado. Eu no começo não percebi que era por isso, mas depois com o tempo fui vendo que esse interesse pelo tema tinha a ver um pouco com tentar entender também quem era eu no Brasil, né?
Eu acho que está um pouco atravessado aí pela própria experiência. Mas também, concordando com o Patu, que a gente tem experiências migratórias privilegiadas assim, nesse contexto. Essa pesquisa ela é considerada uma pesquisa de intervenção participativa. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as particularidades de uma pesquisa participativa implicada. Eu acho que são várias questões, mas, de repente, pensando agora que talvez uma das principais tenha a ver com a ética em relação aos sujeitos da pesquisa. Porque a pesquisa participativa, a pesquisa de intervenção, tem algumas características que a gente pode encontrar na literatura, de, por exemplo, fazer com que as pessoas, os sujeitos da pesquisa participem de todo o processo, mas a gente sabe também que a gente vive em sociedades complexas, com muitas dificuldades, com lógicas individualistas, neoliberais, com lógicas de precarização que fazem com que nem sempre os sujeitos da pesquisa consigam participar de todos os momentos, né? Então, eu acho que, embora seja esse o norte ou o sul, né, que a gente tenta alcançar, eu acho que o que caracteriza mais poderia ser uma espécie de ética participativa, da gente tentar fazer com que essas pessoas participem, da gente estar a todo momento atenta com as necessidades, os desafios, os desejos das pessoas, dos sujeitos da pesquisa, nesse caso das mulheres, né? Então, não sei, tendo a pensar que mais do que a gente conseguir realmente que as pessoas participem de todos os momentos, desde pensar o problema de pesquisa, de pensar a formas de pesquisar sobre o tema, de pensar nos resultados e a divulgação dos resultados, tendo a pensar que, de repente, tem a ver mais com uma espécie de uma atitude que a gente tenta ter, mesmo no meio de tantos desafios que precisam ser encarados para levar adiante uma pesquisa participativa. Esse elemento da cocriação, né, que ao final, chegando com várias perguntas que a pesquisa, como um sentido mais amplo, ativo tem, mas como encaminhar, pesquisar ou entender melhor esses assuntos, esse caminho de pensar conjuntos com as pessoas que estão participando. Então, não essa tentativa em nosso caso também, que, por exemplo, somos pesquisadores pesquisados, sabe? No sentido que a gente tem essa dupla perspectiva e mesmo a tentativa que todos os participantes também têm esse mesmo participação, sabe? Que não é como uma coisa de extrair informação, mas mais deixa a luz chegar, não sei como se fala, mas deixa descobrir informações que são importantes sobre esses temas de um jeito que também eu acho a palavra intervenção também muito importante nesse conteúdo, que faz uma grande diferença. Muitas pesquisas estão, nós estamos neutral, não foi fazer nada. Parte da proposta vamos fazer uma coisa por mudar, sabe? Por ter uma ferramenta por incidência, por exemplo, que podemos apresentar coisas, fatos, realidades sobre temas que são importantes e são muitas vezes invisibilizados. E ter esse posicionamento que, fazendo pesquisa e também um ato político na luta por as vidas mais dignas dos migrantes e refugiados, acho uma parte importantíssima dessa proposta em si. Só pensando que, total, assim, concordo plenamente que essa pesquisa, intervenção participativa, tem também esse horizonte de mudar alguma coisa ou de incidir, né? Só assim, me veio uma coisa que, às vezes, a palavra intervenção me parece um pouco forte, né? Parece uma coisa que fosse, não sei, a palavra me incomoda um pouco, mas acho que é justamente isso, tentar fazer com que alguma coisa mude, a gente conseguir, pelo menos, ter esse horizonte de mudança, de transformação social, mesmo com os centrais que a gente vai encontrar no caminho, mas tem esse horizonte de mudança, né? Mas acho que a palavra intervenção, no caso pesquisa, intervenção participativa, ela vai muito na linha do que a Patrícia está colocando. Assim, intervenção no sentido de que ela resulte em alguma transformação daquela realidade, né? Que ela resulte em alguma coprodução que seja boa para todos, né?
O que define uma pesquisa participativa é o envolvimento ativo da comunidade interessada em todas as etapas do processo, desde a identificação do problema a ser investigado até a escolha do método e a disseminação dos resultados. Dentre as modalidades de pesquisas participativas, a pesquisa-intervenção se caracteriza pela implicação que a equipe de pesquisa explicita ter com o tema estudado, sem pretensões de neutralidade. A raiz latina do termo, interventio, possui uma ambiguidade interessante, pois, por um lado, significa intromissão, intrusão violenta, mas interventio também significa interposição, vir entre, acompanhar processos, e é este o sentido que faz a pesquisa aqui narrada assumir-se como pesquisa-intervenção. Estar entre mulheres migrantes acompanhando seus processos de invenção do bem-viver em suas novas moradas. Então, assim, continuando, vocês estão cerca de 2 anos nessa pesquisa. Eu queria que vocês falassem como tem sido essa experiência para vocês, quais foram os principais desafios e aprendizados durante esse período. Acho que tem muita coisa, né? 2 anos passa muito rápido e, ao mesmo tempo, também acontece muita coisa em 2 anos. Para mim tem sido, assim, incrível ter conseguido participar da pesquisa, porque também é uma forma de conhecer um novo lugar. Faz também um pouquinho mais de 2 anos que eu cheguei no Rio de Janeiro, que estava morando em outra cidade, então também conhecer o panorama migratório daqui, me entender enquanto migrante na própria cidade tem sido muito importante, conhecer outras mulheres migrantes, outras pessoas migrantes através da pesquisa tem sido assim, muito, muito importante para a minha trajetória enquanto pessoa, assim, para além do âmbito da pesquisa, assim. Acho que tem também alguns desafios que são um pouco vinculados ao que eu falava antes, assim, de quanto que o tempo das pessoas está difícil para a gente conseguir combinar os tempos da pesquisa, que tem prazos, com os tempos das pessoas que também têm as suas vidas, né, enfrentando, às vezes, algumas dificuldades ou enfim, vivendo suas vidas, né? E também os tempos institucionais, que são outros, né? Os tempos das instituições parceiras da pesquisa, as burocracias. Então, acho que a gente enfrentou também alguns desafios que conseguimos justamente, eu acho, não sei, que a gente conseguiu driblar esses desafios muito a partir de um compromisso com essa mudança que a gente estava falando antes, um compromisso com as pessoas que participam da pesquisa, com as mulheres que participam da pesquisa, um compromisso por trazer alguma coisa que mude, mesmo que seja coisas mínimas, que a gente achava que seriam coisas mínimas, e as próprias participantes da pesquisa falaram, isso não é pouco, isso é muito que vocês estão fazendo. Então, acho que também teve um feedback muito legal, assim, das participantes, isso tem sido muito legal, assim, para mim. Eu também ficava emocionado com quantas pessoas estavam, depois da nossa última hora de conversa, estavam falando quando é o próximo, sabe? Quando vamos encontrar de novo, quando vamos falar mais, quando vamos ver também o resultado final, né? Que eu acho que esse que fizemos conjuntos dentro foi 3 horas de conversas e muito trabalho fora disso também, mas nossa criação principal, que dava um mapeamento coletivo dos vários serviços, lugares, espaços, passeios, muita informação sobre Rio de Janeiro, e tentamos ter uma perspectiva de cada um trazer seu mundo afetivo, seu bairro, na primeira instância, mapear seu próprio mundo, sua própria realidade, e depois fomos a uma mapa grande, onde todo mundo compartilhou sua informação, sabe? Eu acho que esse acto, para mim, foi muito importante, essa ideia que eu tenho alguma coisa de contribuir, né? Eu sei algumas coisas aqui no Rio de Janeiro que eu queria passar por outras pessoas. Estou grata por essa oportunidade que estamos tentando criar uma certa sistematização de passar essa informação por a futura geração, por as pessoas que estão chegando depois de nós. Essa acho que fez muito diferença para mim, porque é uma coisa que fizemos a mão na massa, né? E criamos uma coisa muito concreta e muito necessária ao mesmo tempo, que todo mundo que está sabendo desse mapeamento coletivo que fizemos, como, nossa, que bom, sabe? Que bom que uma coisa assim está sendo criado. E mais importante ainda,
que foi criado como o título do mapeamento fala, de mulheres migrantes para mulheres migrantes. Essa horizontalidade, essa ideia de compartilhar, essa coletividade de novo, que faz, eu acho, uma coisa bastante importante. Também fiquei pensando que a nossa pesquisa é enorme, né? Tem vários polos, vários campos e vários processos que vão acontecendo ao mesmo tempo em diferentes lugares. E em todas essas camadas, eu acho que a camada da materialização desse mapeamento foi muito legal, porque tem uma camada muito importante das relações subjetivas que a gente estabeleceu, tem uma camada super importante das coisas que a gente descobriu junto com elas, várias coisas, mas ter uma materialização, assim, eu acho que é o mapeamento, eu acho que deu uma outra força, uma coisa a mais, assim, e que as próprias mulheres que participaram do processo de criação desse mapeamento ficaram também muito emocionadas, muito entusiasmadas com o processo e com o fato de ter isso materializado, assim, acho que foi bem legal. No campo do Rio de Janeiro, foi construído um mapeamento coletivo junto com as mulheres participantes das rodas de conversa sobre locais e serviços de atendimento para pessoas migrantes. Este mapeamento se transformou na cartilha de Mulheres Migrantes para Mulheres Migrantes, que pode ser acessado mediante as redes sociais da pesquisa. Bom, agora já caminhando para o final da nossa conversa, vocês, além de pesquisadores, vocês são ativistas no campo das migrações. Como é que vocês percebem essa participação como pessoa migrante, como pesquisadora e como militante numa pesquisa e intervenção com mulheres migrantes? Tristemente, ainda acho que em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, a coisa que o migrante, o refugiado, está indo lutando por ter seu próprio espaço, por ser sua voz ser ouvido, né? Que é uma coisa que em muitos contextos existem pessoas que não são migrantes, não são refugiados, acharam que eles podem tomar a palavra e falar por essa pessoa, sabe? Aí você tem como painéis de como 8 pessoas, nem o migrante está lá, mas tem um montão de galera que estavam estudando, sei lá, falando sobre, em vez de também convidar um migrante a falar sobre a sua própria experiência, né? Esse desafio na invisibilização, que também tem uma xenofobia muito forte dentro dela, né? Porque muitas vezes a galera sem querer estão pensando que o migrante não consiga, sabe? Por causa da língua, por causa da cultura, tem várias desculpas que ao final são desculpas xenofóbicas, porque ao final eles não estão abrindo esse espaço ou ajudando o migrante a segurar seu próprio espaço. Essa é a coisa que eu acho. Na mulher migrante tem 2 desafios mínimos, sabe? Pode ser mais. Se uma mulher migrante negra, ainda mais, sabe? Tem muitas interseccionalidades de lutas que a pessoa está enfrentando. E parte do meu ativismo aqui, eu sou cofundador de uma coletiva que se chama Territórios Fluidos. Estamos uma coletiva de refugiados e imigrantes LGBTQIA+. Nossa proposta é também que estamos nada sobre nós, sim nós, e a gente só na frente, no protagonismo da nossa própria luta. Eu fico grata com a pesquisa que tem espaço por nós, né? Que nossa opinião parece pouco, mas é muito. Nossa opinião a galera se importa com a nossa opinião, que já começar né? Que ter essa proposta, que nossas perspectivas são importantes, nossas perspectivas merecem também um protagonismo dentro da própria criação de informação. Eu acho que é super importante, como a Pato falou, que a gente é tudo isso junto, né? Você é migrante, é pesquisador, é militante, ao mesmo tempo, e às vezes isso não aparece separado. Eu acho que uma coisa muito legal da pesquisa e do nosso processo que, como o Pato estava falando, isso é levado em consideração. Então, para pensar as propostas de encontros, para pensar as metodologias, para pensar todos os processos da pesquisa, é levado em consideração isso que a gente é. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, a gente precisa de mais pessoas migrantes e refugiadas na academia, a gente precisa de mais pessoas migrantes e refugiadas com vidas dignas e com vidas que deixem um tempo
para a militância, porque também não é todo mundo que consegue ser militante. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que, embora o Brasil tenha políticas migratórias super importantes, progressistas, na prática tem muitas coisas que ainda faltam para as pessoas migrantes e refugiadas. A gente vive numa sociedade que é racista, que é sexista, que é patriarcal, que é xenofóbica, e obviamente isso impacta as pessoas de formas diferentes. Então, eu, enquanto uma mulher branca, latino-americana, que fala uma língua materna muito próxima do português, sinto que vou tendo determinados privilégios que nem todo mundo tem. E eu acho que é importante a gente estar na pesquisa e a gente ser ouvida e a gente estar nos dois lados, né, ser sujeito e ser pesquisadora também, mas eu acho que a gente tem que sempre apontar para mais, né? A gente precisa de mais inclusão, a gente precisa de mais diversidade. A gente, estou falando não só a pesquisa, a gente enquanto sociedade, e talvez nem só do Brasil, assim, do mundo, né? A gente está vendo como políticas de extrema-direita estão afetando a vida das pessoas em movimento, em deslocamento, a vida de pessoas que são estrangeirizadas nos próprios países, por conta de questões de raça, de religião. Então, eu acho que, assim, a nossa pesquisa é um pedacinho, falando apenas das mulheres migrantes, mas eu acho que a gente poderia estender isso para muitas outras questões que estão acontecendo no mundo hoje. E a gente participa desde todos esses lugares, pesquisadora, mulher migrante, ativista, ao mesmo tempo, e é isso que eu acho que faz da pesquisa uma pesquisa super rica e que consegue também ouvir as pessoas que estão sendo, entre aspas, pesquisadas, né? Ouvir os nossos sujeitos, pensar também quais são possibilidades, os desafios para essas pessoas estarem lá, para a gente conseguir que elas venham mesmo, como a gente, né? Eu acho que essa proximidade, essa coisa de ser, ao mesmo tempo, mulher migrante e pesquisadora pode ter essa aproximação, mas acho que a gente tem que apontar sempre para mais. Agora, realmente, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre desafios, avanços e limites de uma pesquisa desse tipo em relação às mulheres com as quais nós trabalhamos durante todo esse tempo. Assim, o que vocês perceberam em relação à participação das mulheres migrantes nas pesquisas? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente, sempre falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, porque a pesquisa tem outros campos nos quais a gente não esteve, mas aqui no Rio foi muito importante a parceria que a gente conseguiu estabelecer com o CRAI, que é o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes da cidade. O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes do Rio de Janeiro, CRAI Rio, foi inaugurado em 7 de janeiro de 2023. Vinculado à Secretaria Especial de Cidadania e sob a atual coordenação executiva de Direitos Humanos da Prefeitura do Rio, o centro oferece serviços essenciais aos imigrantes, incluindo assistência social, orientação jurídica, aulas de língua portuguesa e cursos de capacitação. E foi através dessa parceria que a gente conseguiu, no primeiro momento, chegar nas primeiras mulheres que participaram da primeira roda. Isso foi muito importante porque o CRAI é uma instituição que algumas pessoas migrantes conhecem, tem um trabalho muito importante na cidade, oferecem diferentes serviços para as pessoas migrantes. Eu acho que isso fez uma diferença super importante, pelo menos no começo, para a gente chegar nas pessoas, nos apresentarmos. Mas a partir daí, eu acho que também foi bem legal a relação que a gente conseguiu estabelecer com essas mulheres, porque não ficou só uma relação mediada pelo CRAI. A partir desse primeiro encontro, a gente estabeleceu uma relação com elas, de trocar mensagens, de ficar acompanhando algumas questões. Então, a gente, na primeira roda, teve uma participação super grande de mulheres, que a gente até ficou surpresa, assim, uma surpresa muito boa, né, de ter muitas participantes. Já na segunda roda, chegaram as mulheres que estavam mais interessadas, né. Nessa primeira roda foi mais da gente se conhecer, delas entenderem o que era a pesquisa. E uma coisa que eu quero ressaltar, que para mim foi muito importante e muito legal nesse sentido de pesquisa participativa, foi que nessa primeira apresentação da pesquisa, elas fizeram muitas perguntas. Elas se posicionaram de uma forma muito ativa em relação à pesquisa e acho que isso foi muito legal, assim, elas terem perguntas, sugestões sobre como fazer as coisas, o que ia acontecer agora, o que ia acontecer depois. Então, realmente, acho que isso foi muito legal. E acho que para a última roda, quando a gente mostrou o material como tinha ficado, o mapeamento, assim, elas
se mostraram super engajadas e eu fiquei muito com a fala de uma delas que falou, vocês acham que isso é muito pequeno, isso que a gente está fazendo aqui é muito pequeno, mas isso é muito importante para a gente ter esse mapeamento. Isso eu senti que foi assim um reconhecimento do esforço também que a gente estava fazendo para que elas sejam as protagonistas desse processo. Eu também fico emocionado com esse desejo de ajudar uma a outra. Na última roda, tive uma mulher que estava aqui poucos meses e estava enfrentando um montão de questões em casa, em cada direção. E fui uma participação grande dos outros participantes da roda, dando dicas, dando também essa fala de apoio, que vai na fé, vai dar certo. Tá difícil, a gente sabe, mas você vai conseguir. Não se desanima, né? E também, um lado, essa solidariedade, essa expressão de solidariedade, mas também essas dicas concretas sobre trabalho, etc. É muitas coisas que eu achei muito importante, sabe? Eu acho, em geral, uma coisa que é importantíssimo no âmbito social é criar esses espaços de dividir e compartilhar. No pequeno jeito, eu vi a nossa pesquisa ampliando criando um espaço de uma conversa dentro do CRAI, sabe, que estava criando um outro tipo das pessoas se relacionar dentro do espaço do CRAI e também na sociedade em si, no sentido que várias pessoas também se tornaram mais próximas dos postos pós, criando amizades, criando redes. Essa é uma parte também da militância dos espaços migratórios, e criar rede, né, afetivo, de conexão, de conhecimento, porque quando você chega sozinho a um lugar, você não tem todas essas conexões. Então, criar esses espaços que também tem um elemento social de troca, de ideias, é importantíssimo, que ajuda a chegada num novo lugar, que tudo que estava diferente, sabe, você começar a conhecer mais, se sente mais cômodo, começar a se tornar mais familiar. E, nesse sentido, esses espaços de troca, de perspectivas também, eu acho que de ouvir as outras perspectivas também ajuda cada um se sente um pouco menos sozinho, sabe? De você estar ouvindo uma história de uma outra pessoa que resoma com a sua, já ajudar você ter uma outra perspectiva da sua própria vida, às vezes, mas também ninguém está sozinho ao final. Mesmo a coisa, eu acho que uma das sensações que passa mais por migrantes e refugiados é essa sensação de solidão, né? Que você chega sem rede, sem conexão, sem saber quase nada, sabe? Porque quando você transiciona no país, sabe? Você está, às vezes, se sentindo como você está de novo na escola, começando de zero, sabe? Você não conhece a cultura, a língua, ou nada. E sobrar, essa infantilização que você está sentindo e que às vezes a galera está dando para você mesmo, como você não está sabendo, esse espaço de comunidade é importantíssimo por isso. Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes que a pesquisa fez, é marcar espaços onde a galera está convidada por trocar abertamente sobre sua própria vida, sobre questão, suas perguntas. E essa ampliação do espaço social é muito importante. Sim, e uma coisa que a gente viu também, que você estava falando, é justamente que a gente pensava muitas coisas, a gente pode, na roda de conversa, a gente pode fazer isso, e quando a gente chegava lá, o que elas queriam era simplesmente conversar, assim, e a importância dessa troca que você estava falando era muito, muito evidente, assim, que elas queriam falar, não queriam fazer muitas atividades, elas queriam falar e serem ouvidas e ouvir também as outras companheiras aí da roda. Isso foi muito legal. Esse episódio fez uso da seguinte referência: artigo Instituição e Intervenção Institucional, Percurso Conceitual e Percalços Metodológicos, de Simone Paulon, 2009. Chegamos ao final do segundo episódio do podcast Mulheres em Deslocamentos, Migração e Saúde Mental. Te esperamos para o episódio 3, com foco no tema Maternar entre Fronteiras, Venezuelanas em Roraima. Siga o Instagram da pesquisa, @mulheresimigrantes e bem viver.
Obrigada pela escuta.